Boa noite, Bárbara. Vamos esperar entrar mais algumas pessoas para a gente iniciar o nosso bate-papo. Bom, agora que eu percebi que o meu som estava travado, vou repetir tudo que eu falei de novo, vamos lá. Então, queria fazer uma apresentação desse trabalho, né, uma pequena apresentação do porquê que a gente chegou, né, a essas lives e, enfim. Esse trabalho dessas lives, que a gente nomeou de Diálogos Negros com o Cinema Brasileiro, ela é resultado de um extenso mapeamento que foi realizado nos últimos 2 anos sobre os realizadores e realizadoras negros e negras do cinema brasileiro. A partir desse mapeamento, né, que foi um extenso levantamento, a gente chegou a 100 nomes que estarão aqui toda terça-feira dialogando com a gente sobre diversas questões que ultrapassam as nossas realidades como pessoas pretas. Essa pesquisa ela se chama Aquilombamento Cinematográfico, Ubuntu e o Cinema Negro Brasileiro. Ela parte desse mapeamento para a gente tentar entender o que foi realizado e quem são as pessoas negras que realizam cinema e audiovisual no Brasil nos últimos anos, né, nos últimos, desse nosso século, do século XXI. Então a gente começa esse mapeamento a partir do ano 2000 e faz até o ano de 2020. Então são as 2 primeiras décadas do século XXI. E a gente espera que a partir desse mapeamento a gente possa entender um pouco melhor, não só sobre o cinema negro, que a gente vai falar muito sobre esse termo, o uso desse termo, mas principalmente sobre o que de alguma maneira, a gente buscar se aquilombar a partir do cinema e do audiovisual. E aqui a gente vai falar também sobre aquilombamento, sobre princípios e filosofias africanas que são utilizados nessa tese para tentar compreender o campo. Bom, então, sem mais me estender, eu queria começar agradecendo a minha orientadora, né, que é a Mariana Baltar, a minha orientadora Janaína Damasceno, que são grandes parceiras assim nesse trabalho e têm conduzido e me ajudado de diversas maneiras, de diversas formas, a chegar até aqui e realizar essa pesquisa. Ao professor Basilele Malumalu, que é um grande pensador, um grande filósofo congolês, professor da Unilab, é o líder do grupo de pesquisa África-Brasil, no qual eu faço parte, com a linha de pesquisa Investigações Negras sobre Cinema e Audiovisual Afrodiaspórico, a Encafro. Agradecer a todos os colegas que fazem parte do grupo de pesquisa e que esse Instagram, né, o Instagram desse grupo de pesquisa, é um projeto de extensão chamado Latitudes Africanas, que tem o Instagram, o YouTube, o podcast e que traz essa relação. Resolveu passar uma moto aqui nesse exato momento, então, enfim. E aí o grupo de pesquisa ele estabelece uma relação entre Brasil
e os países diaspóricos com o continente africano. Então, quem não conhece, acompanha aí o Instagram do Latitudes, que tem muita coisa bacana que é publicada sobre isso. Quero agradecer também à FAPERJ, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, sem o qual a bolsa que eles me deram para essa pesquisa seria impossível realizar esse trabalho. Quero agradecer as minhas assistentes, que são de iniciação científica, a Ana e a Rosali, que têm me ajudado bastante a conduzir também esse trabalho. Agradecer a minha esposa Viviane, agradecer as minhas filhas pela existência dessas pessoas na minha vida, que fazem com que eu tenha toda a estrutura emocional para encarar um doutorado, principalmente sendo um homem preto. E quero também agradecer a todas as ancestralidades que me regem, que é meu pai Nkosi, Dandalunda, sem os quais eu não teria chegado até aqui. Eu acho que foi pela fé e pela ancestralidade que hoje eu posso sentar aqui e falar um pouquinho com vocês. Então, sem mais, eu vou convidar já os nossos convidados. O Fábio ele está com um problema no computador e também no celular, mas eu vou fazer o convite e aí, se ele não entrar nesse momento, ele vai entrar posteriormente, vai tentar entrar posteriormente. Deixa eu só chamar eles aqui. Bom. E aí já entrou a Edileuza, daqui a pouco o Fábio deve entrar aí também. Bom, começar apresentando a Edileuza Penha de Souza, que é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração por ser uma cineasta cujo trabalho vai muito ao encontro daquilo que eu acredito ser o nosso cinema, a potência do nosso cinema, as relações afetivas, e é sobre isso que a gente vai falar aqui, sobre os filmes dela e sobre a trajetória. Mas um resumo sobre a Edileuza é que ela é professora, documentarista, pesquisadora, dirigiu os filmes Filhas de Lavadeira, no ano de 2019, Mulheres de Barro, em 2015, Sem Limites, em 2013, Um Peso por um Xiste, em 2013, Conta Contos, a arte de ouvir e contar histórias, a partir da Fundação Cultural Palmares, em 2010, participou do documentário A Fronte, dos diretores Marcos Mesquita e Bruno Vitor, pós-doutora em Comunicação e doutora em Educação pela Universidade de Brasília, UNB. Foi estudante da Escola Internacional de Cinema e TV de Santo Antônio de los Baños, em Cuba, onde participou como produtora, diretora de artes, roteirista e atriz do premiado curta Teresa, de 2014. Organizou a coleção Negritude, Cinema e Educação, Caminhos para a Implementação da Lei 10.639, de 2003, editado pela Masa Edições, em Belo Horizonte, aprovada no PNLD dos professores pelo FNDE em 2014. É idealizadora e coordenadora da Mostra Competitiva de Cineastas e Produtoras Negras Adélia Sampaio, curadora e jurada em diversas mostras e festivais. Esse é um resumo de quem é e o que é a professora e cineasta Edileuza Penha de Souza. Eu quero, antes de passar a palavra para a Edileuza, dizer o quão é importante que a gente diga qual é a trajetória de cada pessoa negra que realiza cinema no Brasil, para que não haja, de forma nenhuma, daqui para frente, uma tentativa de apagar as nossas identidades e o que nós somos e as nossas carreiras. Então, Edileuza, te passo a palavra. Gostaria que, nesse início de papo, você pudesse dizer para a gente um pouco da sua trajetória, da infância até o momento em que você chega à universidade e, posteriormente, vai fazer o seu primeiro filme. Então, professora Edileuza, cineasta Edileuza, documentarista e pesquisadora Edileuza, por gentileza, palavra da senhora. Primeiro dizer que eu estou extremamente emocionada e feliz de estar aqui, assim. Quero, antes de mais nada, também saudar e agradecer a minha ancestralidade, porque é ela que me permite, né, vida, aos meus orixás, e
saudar, reverenciar a importância dessa pesquisa e um salve também para todo mundo que está prestigiando esse momento. É isso, assim, estou bastante emocionada. Eu venho de uma família humilde. Meu pai era militar, minha mãe trabalhou praticamente boa parte da vida como lavadeira para ajudar no sustento dos filhos. E apesar de todas as dificuldades financeiras, apesar de toda a pobreza, eu venho de uma infância muito feliz, assim, de uma infância criada com a minha avó paterna, que sempre esteve conosco. E isso, acho que esse lugar do afeto tem uma sustentação na minha vida, da pessoa que eu sou, da mulher que me tornei, de pais que acreditaram que a educação seria a possibilidade de mudança, que seria a única possibilidade. Entrei no mercado de trabalho muito cedo, entrei na universidade muito tarde. Naquele momento, eu sou capixaba, né? Sou do Espírito Santo. Até bem pouco tempo, acho que essa no Brasil inteiro a gente tinha pouquíssimas faculdades privadas. Hoje tem em cada esquina, né? Tem curso até de R$1,99. Mas naquele momento, no Espírito Santo, em Vitória, haviam 2 faculdades privadas, além da Universidade Federal do Espírito Santo. Uma faculdade de medicina, em que o curso era assim, era para burguesia que não conseguia entrar na UFES, e a outra também era uma faculdade que tinha curso de Direito, Administração e outros, mas era também para aquela outra parcela da burguesia que não conseguia entrar na universidade. Então, o sonho de entrar na universidade era algo que sempre fez parte da minha vida, ainda que todo o universo do qual eu estava dizia que isso não era possível. Eu trabalhava numa loja de departamento que tinha um cinema em frente, e acho que isso foi um lugar que me salvou também, porque todas as horas vagas eu ia para o cinema, no momento em que ficava um filme só em cartaz, em torno de 15 dias, mais ou menos, e eu via os filmes por pedaços, assim, às vezes precisava de mais de uma semana até para poder ter visto todos os pedaços do filme, porque eu entrava, a sessão já estava em andamento, enfim, porque também entrava quando estava no trabalho. E eu dizia para mim todos os dias que eu não iria ficar ali, e lembro que as colegas de trabalho achavam aquilo um absurdo, porque como mulher negra, trabalhar numa loja de departamento era um status, né? Para minha comunidade isso era um status, mas eu achava que era muito pouco, enfim. Eu prestei 7 vestibulares, parece que é um número cabalístico, assim, mas o dia que saiu o meu nome no jornal, eu estava me preparando para ir para o trabalho, um amigo ligou, e eu nem fui mais para o trabalho, só fui à tarde, assim, toda empoderada, dizendo, pedindo demissão, não sabia o que me esperava, mas
É isso, né? Quando eu nasci, os orixás me pegaram no colo e disseram que sim, essa aqui vai ser feliz. E eu acho que é isso. É, tá aqui faz parte dessa trajetória de felicidade. É óbvio que a gente passa por inúmeras perrengues, mas a felicidade é o que me conduz. Nossa, é muito bom te ouvir. A gente vai continuar falando sobre isso. Eu vou apresentar o Fábio e aí a gente vai começar a trocar um pouco mais sobre algumas questões que você já até tocou e a gente vai voltar a tocar sobre elas, Edileuza. Queria apresentar para vocês o Fábio Rodrigo. Fábio Rodrigo dirigiu seu primeiro curta-metragem ao lado de Caroline Neves, Lúcida, em 2016, que recebeu o prêmio de melhor curta-metragem do Festival de Cinema de Gramado pelo Júri da Crítica. Em 2018, recebeu o prêmio de melhor diretor por Cairo, na estreia também no Festival de Gramado. Cairo ainda foi selecionado para o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, Festival Internacional de Curtas de São Paulo e do Rio de Janeiro e mais de 30 outros festivais, além de exibições especiais no circuito comercial ao lado do longa Los Silêncios, da diretora Beatriz Seigner. Entre Nós e o Mundo, seu último e mais recente filme, estreou na Mostra Tiradentes, ficou no top 10 do público no Festival Internacional de Curtas de São Paulo, passou por diversos outros festivais, dentre eles o Estética Film Festival, no Reino Unido, e foi considerado um dos 10 melhores curtas-metragens do Brasil em 2020, pela Academia Brasileira de Críticos de Cinema, a Abracine, e foi selecionado para o Festival de Cinema de Gramado de 2021. Além do seu trabalho com os curtas, Fábio também ministra oficinas de roteiro e direção. Foi tutor no Laboratório de Roteiros do Cinefest Gato Preto 2018 e palestrante no Festival Patê, maior festival de tecnologia e inovação do país, em 2019. Fábio, muita honra, muito feliz de ter você aqui. E o mesmo que eu disse para Edileuza, eu digo em relação ao Fábio. É importante que a gente mostre a nossa trajetória e a nossa carreira para que as pessoas entendam o que somos, quem somos. Fábio, queria que você começasse, né, com uma mini apresentação além dessa, falando por você mesmo, e contando um pouquinho da sua infância até o período que você chega ali na universidade e o seu primeiro contato com o cinema. E a partir daí a gente vai fazer um bate-bola entre você e a Edileuza para a gente ir entendendo um pouco mais quem são vocês também. Tá bom? Boa noite, Fábio, e a palavra está contigo. Boa noite, gente. Primeiro, um prazer, uma honra para mim estar aqui junto com o trabalho do Márcio, o trabalho que vem fazendo e o trabalho da Edileuza também. Então, assim, estou bem feliz e animado de estar aqui com vocês. Minha caminhada no cinema é um pouco diferente, assim, porque eu não gosto muito de começar por essa história pregressa, porque sempre parece uma história sabe, história triste, trajetória do herói e tal, mas não é. Na verdade, eu comecei a fazer cinema muito tarde na vida já, depois dos 27, 28 anos, porque foi onde eu tive a possibilidade de começar a cursar uma faculdade que é uma faculdade particular, privada, e não tem nada de glamuroso nisso, mas eu entendo como uma trajetória vencedora justamente por conta disso, porque até certo ponto da minha vivência eu não tinha nem visão de que eu teria em algum momento a possibilidade de estudar e pleitear, realizar algum sonho na vida, assim, algum sonho real, específico, assim, grande em termos profissionais. Eu morei na Vila Ed, que é um bairro de periferia na Zona Norte de São Paulo, e vivi a vida inteira num lugar que é considerado perigoso, que é considerado à margem, assim mesmo, né? Assim, tudo. Eu estava escutando a Edileuza falar que, né, depois ela começou a trabalhar e em frente tinha um cinema, assim. Eu me lembro de ter ido no cinema real, assim, para assistir pela primeira vez, assim, depois de adulto. Quando criança, não.
Assim, não que eu tivesse acesso zero, assim, minha mãe sozinha, trabalhando como empregada doméstica, sempre fez o máximo possível para conseguir me dar acesso às coisas, mas a gente entende que as prioridades são outras. Então, foi nesse momento aí, depois que eu já tinha vivido toda uma adolescência, né, dentro desse contexto social, né, assim, eu não tinha cinema, mas eu morava do lado de uma boca de fumo, por exemplo, saca? Então, dentro desse contexto social, depois de ter vivido toda a minha adolescência nesse contexto, minha juventude praticamente toda dentro desse contexto, e não ter muita perspectiva e prerrogativa de mudança, eu comecei a me interessar por cinema quando eu comecei assim, quando eu comecei não, mas eu gostava muito de hip hop. O hip hop me trouxe para dentro da narrativa audiovisual através dos videoclipes e alguns filmes americanos que eu comecei a assistir, e aí eu fiquei aficionado com aquela coisa da imagem. Eu falei, pô, eu gostava muito de fazer rap com meus amigos, escrevia letras, escrevia poesias, e me achava razoavelmente bom em escrever. Então, eu sempre achei o cinema uma ferramenta muito poderosa de comunicação, assim como o rap, né? É um caminho para você poder soltar uma mensagem e falar sobre assuntos importantes. E foi a partir daí que eu resolvi estudar. Beleza? Tem algumas coisas que são em comum da história de vocês, da minha história. Vocês estão falando, vocês falam, comecei tarde, 20 Vral. Foi mais ou menos quando eu comecei a fazer cinema, assim, 27, 28, foi assim que eu falei, e parece que isso é algo corriqueiro, né? Porque a gente passa um período da vida tentando sobreviver, vendo todas as formas possíveis de sobrevivência. Temos em comum essa origem mais vulnerável socialmente, que é a palavra que utilizam hoje, mas pra gente é pobre mesmo pra caraca. Então, isso aparece uma coisa também em comum no filme de vocês, e foi muito importante a Edileuza falar da questão da avó e você citar a sua mãe, porque a Edileuza, no Filhas de Lavadeira, tem uma relação com aquelas lavadeiras que é muito próxima. E depois eu queria que a Edileuza falasse sobre isso, que a Edileuza tem todo um trabalho voltado para as mulheres e para as mulheres negras e para as relações com essas mulheres negras. Por outro lado, Fábio, o teu filme Lúcida, né, traz a questão do abandono paternal, né, das questões do abandono paterno, mas tem a figura de uma mãe ali tentando segurar todas as barras. E isso também para mim me bateu muito forte. Assim. Tem vários signos assim nos seus filmes que me tocam muito. Você de uma realidade em São Paulo, eu nascido no Rio de Janeiro, assim como tem no filme da Edileuza essas relações com as mães pretas que de alguma maneira me remete a relações minhas mesmo. E eu queria perguntar para vocês, porque ambos filmes me deram uma questão de tentar lembrar quais eram quais eram as primeiras memórias que eu tinha na infância dessa relação materna. E eu queria que vocês me falassem um pouco disso. Vocês conseguem lembrar, assim, como é que foi a relação com essas pessoas? Seja mãe, seja avó, teve algo que marcou vocês assim muito forte na infância dessa relação? E aí, pode ser de Leusa e depois o Fábio? Não, pode ser o Fábio. Eu já comecei. Então vai lá, Fábio. Assim, eu tenho, assim, o lugar onde eu morei, na verdade, assim, eu morei num quintal onde viviam lá cerca de 5, 6 famílias, assim. Era todo mundo meio parente, mas a gente estava num quintal, assim, onde eram muitas dessas pessoas, né? Assim, minha mãe era mais uma dessas mulheres, batalhando para sobreviver, e assim, uma coisa que é muito marcante para mim é a presença muito menor de homens nesse ambiente, saca? Sim. Os homens eram assim, era muito mais minha fase, assim, era mais a criançada, o quintal todo, era tomado por mulheres mais velhas, morando sozinhas com seus filhos,
trabalhando todos os dias, né? E, tipo, lutando ali para sobreviver. As lembranças que eu tenho da minha mãe nesse período, assim, é disso, assim. Eu lembro muito dela se levantando para trabalhar, né? Tendo que me levar para a escola. Isso era um lugar difícil. Essa era uma época complicada, assim. Um lugar onde chovia e entrava água para da casa toda. Então, assim, eu lembro muito, eu tenho muito essa lembrança desse grupo de mulheres, assim, desse grupo de mulheres juntas, batalhando para criar seus filhos nesse lugar, assim, uma lembrança muito forte para mim. Sim, de Leusa. Então, a minha casa, por morarmos na cidade, era uma casa muito visitada. Estava sempre cheio de parentes que vinham para fazer exames, coisas de saúde, coisas outras, enfim. Então, era uma casa pequena, mas que sempre abrigavam parentes e amigos, enfim. E aí uma coisa que eu lembro é que eu adorava quando não tinha, só tinha nós, eu e meus irmãos, que eram muitos, né? Éramos 3. Minha mãe, meu pai e minha avó, assim, era se como se aquele momento não tivesse que dividir nada, né? Não tivesse que dividir o pão, não tivesse que dividir a cama, porque era isso, assim, a cama que dormia várias pessoas. Então, e o desejo de ter um quarto, o desejo de ter uma cama, a coisa de não partilhar, ainda que eu super entendo o papel social dos meus pais ao abrirem suas casas e aquilombar, né? Porque era isso, assim, era um quilombo. Mas e é uma, parece mesquinho, né? Assim, falando isso, parece. Não, Mas a foi a gente, pior mesma. que a gente entende o que é isso. A gente entende o que é chegar e ter uma latinha de leite condensado, quiçá no final de semana, e você brigar com seu irmão para ver quem vai ficar com a raspa do leite condensado. Assim, enfim, é isso. É isso. Não, super entendo. Você falou uma coisa que me chamou a atenção logo no início, Edileuza, que foi a questão da sua relação com a ancestralidade, com os orixás. E também eu queria fazer essa pergunta para o Fábio. Qual é a religião de vocês? Como é que a religião entra na vida de vocês? E como é que isso, de alguma maneira, forma vocês? Assim, seja a religião que vocês tiverem. Queria saber o contato religioso. Assim. Como é que é? Então, eu venho de uma mãe evangélica, inicialmente da Assembleia de Deus, que era muito mais perverso do que é hoje, eu acho. Uma avó super católica e um pai que acreditava em Deus, mas que respeitava enfim, que respeitava a fé da minha mãe, a fé da minha avó. Então, eu cresci nesse misto entre igreja católica, rezava. Minha avó tinha oratório com os santos e tal. Minha mãe achava aquilo um absurdo, mas era o espaço da minha avó. Então, meio que estava tudo certo, assim. Sem querer me alongar, eu lembro que... Não, você pode se alongar, não tem problema. Pode se alongar. Bom, quando as coisas foram melhorando, a gente mudou para um conjunto habitacional, enfim, e tinha televisão na minha casa. E o pastor achava aquilo um absurdo. Assim, minha mãe trabalhava e todas as vezes que ela explicava para ele que não podia ir no culto à noite, porque ela tinha que fazer marmita, deixar a comida pronta para poder sair cedo, enfim. E aí, quando chegava no domingo, o pastor começava, que as irmãs domingueiras, que só vêm ao culto aos domingos e tal. E aí a minha mãe chorava, ia lá, explicava, mas sempre acontecia.
E aí um dia, desses de domingo, assim, que a minha mãe voltou super chorando para casa, aí meu pai falou: olha, eu não te proíbo de nada, mas de hoje em diante você não vai para essa igreja, porque todas as vezes que você vem chorando e tal, e se esse pastor, quer dizer, a televisão vai permanecer aqui, e enfim, eu tinha nesse período a criação da igreja Maranata no Espírito Santo. Eu tinha uma tia que era da presbiteriana cristã e participou desse racha que cria a Maranata. E eu achava, sempre achei assim, desde a infância ia muito à missa com a minha avó, e achava a igreja da minha mãe bastante barulhenta, enfim, não era nada que eu me identificasse. Mas eu também acabei participando, junto com as minhas primas, né, dessa coisa da Igreja Maranata. Eu que levo minha mãe para lá, minha mãe é Maranata até hoje. Mas aí chega um momento que o orixá te chama, né, meu bem? E aí a vida nasce, assim, porque, enfim, eu acho que esse encontro com a sua ancestralidade, esse encontro com os orixás, é de fato uma outra vida, é um outro momento da vida. Mas é isso, eu venho desse lar, assim, bastante eclético. Esse encontro que você teve com os orixás, de alguma maneira, ele altera a maneira como você se percebe como mulher negra? Total. Estar no Como que se dá mundo. isso? Eu acho que também o próprio ser negra, né? Aquilo que Neuza Santos dizia, que não se nasce negro num país racista, né? Parafraseando Simone de Beauvoir, que dizia que não se nasce mulher, se torna mulher. Eu acho que esse encontro com os orixás é o que de fato me torna uma mulher negra. E aí não tem volta, né? Essa identidade que não é híbrida, ela é a partir desse encontro assim com essa identidade, com essa ancestralidade, não tem volta. É a partir daí que você nasce, que você consegue estar no mundo e entender qual é o seu caminho aqui, qual é a sua missão. E eu acho que uma dessas tarefas, assim, e a gente tem trazido isso para o cinema, dos filmes do Fábio eu só vi Cairo, e não sei se ele se lembra de mim, mas aqui no Festival de Brasília, enfim, eu acho que é esse compromisso com afeto, sabe? Que a gente tem trazido para os nossos filmes. E isso é muita coisa. Sem dúvidas. Fábio, fala um pouquinho da sua relação com o mundo da religião ou do contato espiritual, seja ele qual for. Bom, primeiro, claro que me lembro, assim, o Filhas de Lavadeiras é um filme que até hoje eu tento manter próximo de mim, assim, eu dou muita oficina de roteiro e de direção, e é um filme que me interessa muito, assim, eu levo muito para debates, assim, pra gente poder conversar sobre o filme, porque é um filme que eu amo. E assim, para mim essa questão de fé sempre foi também assim confusa, porque é isso, quando eu lembro pequeno, assim, meu avô era hiper católico, assim, aquele cara que acorda 5 da manhã para ir pra missa e tem lá o altarzinho dele na casa e tal e tudo mais. Eu nunca entendi muito esse envolvimento direto com o mundo, sei lá, espiritual. Minha mãe frequentou muito tempo a igreja evangélica, me levava quando pequeno, assim, até
mais tarde, assim, como adolescente, como jovem, eu fui muitas vezes na igreja evangélica e me considero cristão, mas hoje eu tenho uma conexão diferente, assim, com a fé e com a energia, assim, que eu acredito que seja, assim, o sobrenatural na minha vida, assim. Eu acredito muito nas coisas acontecendo, nesse universo que se repete e esses ciclos que se formam. Eu tenho provas vivas dentro da minha vida, da minha carreira, então, mas me considero cristão e tenho respeito por todas as religiões. É nesse caminho que eu tô, assim. Então eu sou hoje uma pessoa que não segue nenhum dogma específico, mas tem uma conexão muito forte com algo para além daqui que eu não entendo especificamente o que é. Pois é, quisera a gente poder entender, né? Seria, pô, tão mais fácil. Mas não, essa caminhada não é nada fácil. Você falou, a Edileuza citou o Cairo e eu também queria falar um pouco do Cairo. O Cairo tem uma cena de abertura que eu pedi para minha esposa assistir. Ontem eu levei para os meus alunos lá da disciplina que eu estou dando na UFS, citei, e que me chamou muita atenção, que é a primeira cena do filme, quando tá o plano da escola, né, do corredor da área de sociabilização da escola. E aí, e o som da escola. E logo de cara eu identifiquei que era uma escola pública e falei assim, bom, por que eu identifiquei que era uma escola pública? Não só pelo som das crianças, mas tinha uma aura, um negócio que me levava a entender que ele era uma escola pública. E aí eu voltei essa cena várias vezes, até o momento que eu esqueci, é Sônia o nome da personagem, eu esqueci, Sônia, que a Sônia vem com o Cairo e sai do quadro. Até esse momento eu voltei isso várias vezes. Porque ali você traz algumas coisas, primeiro, que me chamaram muita atenção. Essa questão do plano né, daquela área de sociabilização da escola, o corredor, com as escadas e aquelas luzinhas que vão saindo ali daquele lugar. E eu fiquei assim, cara, por que eu fiquei tão... Por que eu compreendi logo de cara que era escola pública? E aí eu comecei a ver que as escolas públicas no qual eu frequentei, todas tinham aquela pintura de metade da parede azul e branca para cima, e a escola pública ela tem um negócio que é muito característico, a falta de luminosidade e as grades. E eu acho que essa imagem me levou para aquele espaço antes mesmo de você ter mais nada no filme. E aquilo me chamou muita atenção. E posteriormente, quando... Eu não vou dar spoiler do filme, porque as pessoas assistam Cairo, é um bom filme, aliás, é um excelente filme, assistam. Mas só dessa primeira cena, que é muito boa. E aí tem a porta das salas de aula com uma luz que sai dessa sala de aula, uma luz natural. E aí vai a assistente social, chama o menino Cairo, o Cairo parece de cabeça baixa, em nenhum momento ele olha para ela ou questiona quem é aquela mulher. A professora volta para a sala de aula e grita com os alunos silêncio, ou alguma coisa desse tipo, fiquem quietos, silêncio. Logo depois a Sônia dá mais 3 passos à frente e fala pro Cairo, vamos agora dialogar. Cara, essa cena me disse 300 mil coisas em 1 minuto. E eu fiquei muito impressionado com essa cena. A primeira foi a questão da luz que vem da sala de aula, como se ali você de alguma maneira já indicasse que é através da educação que tem a possibilidade da gente chegar a algum lugar. O segundo é esse grito de silêncio da professora, uma forma opressiva, bastante opressiva, que a gente vê cotidianamente nas escolas, onde a gente é obrigado a calar a boca, a gente não pode questionar, e a escola ensinou muito disso pra gente. E o terceiro, o diálogo proposto primeiro ser a partir de uma mulher negra, que vai ali e para conversar com o Cairo. Eu queria que você comentasse sobre essa cena, sobre o filme Cairo, sem dar muitos spoilers, e falasse quais foram as tuas motivações, assim, como é que foi na escola, se é muita piração minha, ou se na hora você de fato pensou sobre isso, ou sentiu isso, como é que foi, cara? Primeiro, uma análise brilhante, assim, Cara, primeiro, assim, todas as vezes que eu falo do período que eu passei na escola, assim, eu consigo pensar momentos alegres e felizes que eu tive dentro da escola. Primeiro, esse é o primeiro ponto.
Na verdade, o local onde eu morava é assim, a Vila Ed, ela é, ela é meio que uma divisa ali na Zona Norte de São Paulo, porque do meu bairro para frente é Jardim de São Paulo, Tucuruvi, Jardim de São Paulo, Santana, que são bairros um pouco mais, como eu posso dizer, de pessoas que têm um pouco mais de condição financeira. Dali da Vila Ed para trás, Vila Sabrina, Jardim Brasil, aí você vai Tremembé, Jaçanã, Hebron, Java Rural, você vai pro fundo da quebrada, assim. Então eu morei numa divisa muito grande, assim. Então minha mãe, ela tentou, fez o máximo para me colocar numa escola que ficasse um pouquinho mais para esse lado de cada fronteira, sabe o que eu quero dizer? Sim. E aí, quando eu vou pro lado de cada da fronteira, foi um momento onde eu me entendi como pessoa preta, porque onde eu morava era todo mundo escuro, cara, pele escura. Meus primos, lá, meus amigos, tipo, a maioria dos meninos da minha rua, assim, era todo mundo de pele escura, então eu era meio que tratado como mais clarinho, como branco, como. E aí, quando eu chego nesse lugar, assim, sei lá, 80% da minha trajetória escolar, eu caio em classes onde eu tenho 80% de alunos brancos, ou sei lá, em muitas salas que eu caí, eu era o único, ou um dos dois, três únicos meninos pretos, sabe o que eu quero dizer? E aí, assim, essa experiência, esse início do Cairo aí, ele fala muito sobre a minha vida, tanto que essa escola onde eu filmei é exatamente a escola onde eu estudei. Eu, eu voltei lá, assim, porque pra mim, cara, foi não sei, parece bobagem para as pessoas que vão ouvir, mas quando eu voltei lá, tendo a possibilidade de trabalhar com cinema, dentro de um projeto que eu escrevi e que eu ajudei a produzir, que eu dirigi, foi um retorno para mim, assim, um retorno revolucionário para mim como pessoa. Sabe o que quer dizer? Eu reencontrei funcionários lá, pessoas com quem eu convivi durante meu período assim escolar. Então, aquelas lembranças ali, eu costumo falar que esse primeiro ato do Cairo, assim, é um primeiro ato que são lembranças minhas, pessoais, são imagens que eu trago diretamente da minha cabeça, do meu passado mais longínquo para dentro da tela, assim. Eu me lembro muito desses corredores. Eu me lembro muito dessa falta de iluminação. Eu me lembro muito dessas grades, saca? Tipo assim, de sair da sala de aula e ficar ali na grade parecendo um presidiário, saca? Querendo ir embora. Voar dali, eu queria. Então, assim, eu acho isso importantíssimo, assim, porque isso é construção cultural, né, cara? Porque, assim, se você olhar lá para dentro do sistema prisional, você vai ver um padrão imagético muito parecido. Total. Muito Total. parecido. Então, assim, eu achava importante, no momento de construir essa decupagem e montar esses planos, eu achava importante, eu pensava assim, pô, essa câmera ela precisa estar parada aqui. E a Sony ela precisa se distanciar da gente para ir buscar ele lá no fundo e trazer ele para a luz aqui, saca? Sim. Então, assim, essa é uma construção muito minha, assim, que eu fui buscar dentro do processo de direção, mas esse é o caminho mesmo, exatamente isso que você falou, assim. Pô, fico feliz. É porque às vezes a gente fica assistindo o filme e a gente, cara, a cabeça vai para trocentos lugares. Pra você ver como é que 1 minuto de filme, eu escrevi, eu acho que 3 páginas de análise só com esse primeiro minuto. E porque é muito forte, é muito bom. E aí, seguindo nessa questão da educação, Edileuza, tem uma outra cena que me chama muita atenção, que é no filme Filhas de Lavadeiras. Primeiro que eu sou filho de doméstica, então logo de cara a minha identificação foi enorme com o filme.
E a identificação também com esse lugar de chegar na universidade e supostamente a gente entender que venceu, né? Eu sou muito contra essa ideia de que, cheguei no doutorado, venci, cheguei no topo, pretos no topo. Na base tem uma renca de gente e essa renca de gente é preta. E muitas das vezes a universidade foi um espaço que a gente não podia chegar, era difícil de chegar, hoje continua sendo menos difícil, mas continua sendo muito difícil. E essa experiência da pessoa negra dentro da universidade, ela tem diversas subjetividades que impactam diretamente na nossa construção como pessoa. E aí eu queria que você falasse, Edileuza, sobre essa sua relação com a universidade e como você traz para o Filhas de Lavadeiras essa ideia de que uma mulher preta ou várias mulheres pretas trabalham para que o filho não tenha a mesma vida que ela teve e que possa chegar na universidade, sendo a universidade aquele lugar onde a gente, de alguma maneira, almeja chegar, porque é o espaço onde, de alguma forma, a gente consegue ser ouvido. Queria que você falasse disso e da sua relação com a universidade, como é que você chega, se você foi filha de lavadeira ou de doméstica, se de alguma maneira essa relação que você mostra no filme traz o quanto de pessoal traz da sua história e da sua relação familiar. Enquanto o Fábio falava, eu ficava pensando nessa relação escola, prisão e hospital, né? Dessas grades, enfim. Mas pode falar sobre isso também, tá? Se quiser comentar, pode comentar. Pois é, eu acho que a escola, embora a gente sempre buscou esse espaço do prazer, do afeto e tal, a escola foi sempre muito severa conosco, né? A escola tem sido severa com o povo negro, assim, as pesquisas estão aí mostrando, o próprio Ministério da Educação, se é que ainda é possível falar em Ministério da Educação, vinha apresentando dados, né, do tipo, o número de evasão escolar no Brasil é muito grande para brancos e pretos, só que quando falo dos pretos é assustador, né? Então, voltando talvez nessa coisa da infância, assim, eu entro na escola com 7 anos, porque era naquela época, com a reforma da 5692, era, né, escola pública só era possível entrar aos 7 anos. Então eu tinha um desejo muito grande de entrar na escola. E fui alfabetizada pela minha vizinha, que tinha 7 anos, um ano mais velha que eu, e ela surrupiava toco de giz na escola, e à tarde, enquanto nossas mães lavavam roupas, ela, não à toa, ela era a primeira aluna da escola, porque todo o conteúdo ela passava a tarde inteira repassando, né? Enfim, então eu entro já na escola alfabetizada, mas toda a inspiração desse filme vem do livro escrito por Dona Maria Helena Vargas, né, que escritora, deixou aí um legado importantíssimo, era conhecido como a Helena do Sul, e dentre as obras ela escreveu A Filha de Lavadeira. Bom, quando eu li esse livro, eu venho para Brasília em 2005 trabalhar com a Lei 10.639. Conheço Dona Maria Helena nesse período no Ministério da Educação. E quando eu leio o livro, assim, não só me identifico também, né, por ser filha de lavadeira, mas eu nem sonhava em fazer cinema. Cinema para mim era só um espaço que eu gostava de ir, assim. Enfim, mas era isso. E sempre também, como professora, eu sempre usei
filmes em sala de aula, né? E bom, é daí também que nasce a coleção Negritude, Cinema e Educação, numa época em que tinha pouquíssimos filmes protagonizados ainda por negros, mas pior, poucos filmes dirigidos por negros que estavam no circuito comercial. Mas pensar essa relação cinema e educação é o que possibilitou organizar a coleção Negritude. E aí, bom, não sei se Dona Maria Helena morreu em 2009, muito precocemente, e parece que ficou uma dívida, assim, de que, não, esse filme precisa, esse livro dá um filme e esse filme precisa ser feito. Eu vou para Cuba em 2012 estudar documentário, exatamente porque eu entro no doutorado com a questão por que o cinema, como maior protagonista do amor romântico, ele não contemplava as mulheres negras, e óbvio, vivemos numa sociedade racista, então o cinema é consequência disso, né? Sim. Desse retrato. E é engraçado pensar nisso, porque um dos poucos livros que eu levei para Cuba foi Filhas de Lavadeira. E bom, e é lá que eu começo a roteirizar, que eu começo a pensar nesse filme, e foi depois, né, consegui o financiamento do FAC, do Fundo de Cultura do Distrito Federal, e a importância também dos fundos de cultura, né? Acho que a gente não pode perder esse lugar. E aí tem uma mistura de muita coisa, né? Óbvio, eu tô falando da minha mãe, eu tô falando das minhas tias, eu tô na voz daquelas mulheres, eu tô reconstruindo muitas histórias, né? Eu acho que é por isso, inclusive, que é um filme que emociona, assim, né? Eu ouvi o primeiro festival que eu me inscrevi foi o Festival do Zósimo. E eu achava que faltava só o meu CPF, o filme não passou. E eu fiquei, obviamente, muito triste e tal. E aí uma das curadoras me disse que seu filme tem muitas cabeças falantes. E já naquele momento eu dizia a ela, pois eu venho de um lugar de silenciamento, né? Assim, nós mulheres negras, historicamente, a gente tem nos silenciaram. Então, você vai me ver fazendo muitos filmes ainda com cabeça falante, porque nós temos muito que falar. E se eu puder dar vozes a essas mulheres, então a minha missão aqui está cumprida. E é isso, assim, não sei se eu respondi. Não respondeu muito. Eu fico pensando essa curadora depois, quando viu os prêmios de Filhas de Lavadeira. Enfim, a gente vai chegar nesse ponto das questões dos festivais de cinema negro e dessa, né, do que vocês acham sobre cinema negro. Mas eu queria voltar aqui no Fábio e perguntar, Fábio, em que momento entra o cinema na sua vida, de fato? Assim, em que momento você decide fazer o teu primeiro filme? Que foi aquele filme realizado com a sua esposa, com imagens do seu filho. É um filme que me toca muito por ser pai e me toca muito pela forma como você constrói esse filme. Eu queria que você falasse um pouco do Lúcida. Como é que foi o processo e o que te motivou a fazer esse filme? Bom,
Primeiro, é que eu falei, eu entrei na faculdade, mas assim, eu era o estranho do rolê, assim, eu não conhecia ninguém, tal. Fui fazer faculdade de produção audiovisual, na verdade, que não é uma faculdade de cinema diretamente, assim, então a gente lá tem pouco acesso à formação cinematográfica mesmo, assim. Lá, geralmente, a maioria das pessoas que saem de lá saem com a intenção de trabalhar no ramo de TV, né? Uhum. TV. É porque, assim, conforme o tempo começa a passar, as coisas vão mudando, né? E aí, agora, sei lá, os canais de streaming mudam e, tipo, os técnicos saem querendo outra coisa. Mas era isso. E aí, eu na verdade, assim, já estava muito interessado em cinema, porque tipo, eu tinha assistido alguns filmes, assim, que tinham mexido com a minha cabeça dentro do hip hop, assim. Porque eu tinha assistido Spike Lee, John Singleton, e aí eu tava naquela vibe de ver alguma coisa e tal e tudo mais. E aí eu comecei a ler alguns livros sobre cinema. O primeiro livro que eu li sobre cinema é o livro chamado Dogma Feijoada, Uhum. do Jefferson D. E isso mexeu muito comigo, porque eu fui pensando nessa representação do preto na tela de cinema, mas eu não via muita gente, assim, eu só sabia do Jefferson. E aí eu me inscrevi numa oficina de roteiro para um festival de cinema, que é o Festival de Curta de São Paulo. E lá eu mandei um argumento, fui aceito, e lá a gente escreveu um argumento colaborativo para fazer um filmezinho e exibir no festival. Pô, e aí eu fiquei apaixonado, assim, porque eu trabalhava no centro de São Paulo, eu trabalhava numa central de telemarketing, então eu trabalhava 6 horas por dia. E aí durante o festival eu saía do trabalho e ficava lá seguindo as sessões do festival, assim. E foi nesse momento que eu consegui ver gente começando no cinema, que eram os realizadores de curtas, né? E aí eu comecei a ver gente preta, porque aí eu vi lá no iniciozinho da Filmes de Plástico, e tinha o André Novaes, Gabriel Martins, e aí tinham mais alguns realizadores chegando, os realizadores da Bahia, lá do Recôncavo, que estavam mandando filmes pra cá e tal, e o pessoal chegando, e aí eu querendo entender aquele mundo. E aí eu comecei a... Peraí, tá dando um eco pra mim aqui. Peraí, tá dando um eco pra mim aqui. Eu comecei a ir atrás dos materiais, assim, dessas pessoas, conversar com esses realizadores, tentar entender de que forma que eles estavam fazendo cinema, conheci os editais de cinema, e aí pensei, poxa, se tem essa possibilidade, essa aventura, eu vou entrar e vou escrever, mesmo sem conhecer ninguém, sem nunca ter feito produção, sem entender de produção executiva e não é nada. Mandei para um edital, que é um edital afirmativo. O primeiro edital afirmativo que teve para realizadores pretos no país. Assim. Mandei o curta, que na verdade ele era o Caio. A gente ganhou o edital e assim, num dia eu não tinha nada para filmar, no outro dia eu tinha, sei lá, 80 mil na conta. E aquilo, sei lá, eu comecei a pensar de que forma que eu ia fazer porque eu não entendia nada. Para você ter uma ideia, eu não conhecia ninguém que trabalhava com produção. Eu perdi o dinheiro desse edital. Caraca. Por conta da entrega de documentos. Por conta de não conhecer ninguém que pudesse me explicar como era. As pessoas que eu tinha tido acesso não eram daqui do estado. Então as pessoas não tinham muita noção de como fazer, quem eu deveria procurar e tal, tudo mais. Não consegui acesso a isso e perdi o edital. Quando eu perco o edital, eu entendo assim que, cara, eu preciso fazer e assim, não importa se eu vou ter essa grana ou se eu não vou ter. E aí a Carol, que é minha esposa, a gente se conheceu na faculdade e ela tinha uma câmera fotográfica, aquela semi-profissional, as primeiras DSLRs que saíram, assim, aquela T3i. A gente pegou e fez o filme totalmente nela. Pegamos algumas imagens de celular, aqueles vídeos de WhatsApp.
são todos vídeos reais, assim, no Lúcida, que era um período que eu estava longe daqui. Hoje eu moro em Itaquaquecetuba aqui com a minha esposa, mas morava lá em São Paulo e eu não conseguia ver meu filho todos os dias, assim. Eu trabalhava na semana, só conseguia ver ele aos finais de semana. E assim, sempre uma viagem longa para fazer, para ver meu filho, assim. E a gente estava num período também complexo, né? A gente tinha se conhecido na faculdade, tava todo mundo ferrado de grana, eu desempregado, aí comecei a trabalhar nessa empresa de telemarketing, saí. Quando eu saí, eu estava com a cabeça lá no cinema, então eu investi nos cursos de roteiro mais bacaninhas, assim, para entender a parada, e aí vem o nosso filho. Então, assim, foi um período conturbado, assim, que foi tudo transformado em cinema. Assim, depois eu roteirizei, a gente foi filmando aos poucos, assim, demorou muito para fazer. A gente não tinha equipamento nenhum. Se você notar, o Lúcido, ele tem uma captação de som muito precária, assim. Ele tem muito ruído, assim. A gente usou isso, claro, como linguagem. A gente trouxe isso para dentro do universo do filme. Mas ele tem muito ruído, ele tem muito chiado, ele tem muito... Porque a gente não tinha, a gente gravou tudo na própria câmera, o som. E a Carol, como é montadora, ela foi trabalhando isso aos poucos, assim, pegando som por som. Tem muita coisa que a gente refez, 100%. Assim. Tipo, quando ela empurra o botijão de gás e rola ele pela casa, assim, tudo aquilo foi refeito, todo aquele som a gente refez, para poder colocar no filme. Assim. Então foi um filme assim de muita guerra, assim, muita luta. E quando ele ficou pronto, eu entendi assim as limitações dele, limitações técnicas, e tinha muito receio de mandar para os festivais. Assim. E aí um cara que me abriu o olho, que eu estava conversando na época, foi o próprio André Novaes, ele falou, poxa, Fábio, ó, o filme tá bacana, manda para Tiradentes. Aí eu mandei para Tiradentes, sem esperança nenhuma, assim, o filme passou. Depois que passou em Tiradentes, ele fez uma trajetória gigantesca, assim. Acho que foi um dos nossos filmes que mais rodou, assim, porque a gente, tipo, queria escrever em tudo, então, assim, deve ter passado em mais de 50, 60 festivais, passou na África, passou na Ásia, na Europa, passou em tudo que é lugar, assim. Então, foi essa caminhada. Abriu os caminhos, assim. Mas nessa luta, nessa tentativa, nessa esperança em nada, assim, porque é isso. Você perde a grana e não tem outra alternativa. Ou você faz ou você faz. Exato. Foi bem assim. Cara, é muito bom a gente dialogar porque a gente vai se identificando com várias coisas, assim. Você vai falando, eu falo, cara, eu passei por isso. Cara, como foi, como isso é igual, como não é possível que três pessoas tenham. E são vários de nós têm. Essa história se repete, sabe? Existe uma coisa de que o cinema é glamouroso, mas as pessoas não imaginam o quão difícil é fazer cinema no Brasil e o quão difícil é a pessoa preta fazer cinema no Brasil. A Edileuza falou sobre a questão das políticas muito importante. Aliás, é vital que a gente tenha cada vez mais políticas públicas que fomentem o cinema e principalmente o cinema realizado pelas pretas, porque é uma realidade outra, assim. Falando nisso, eu queria perguntar para vocês, quando vocês realizam um filme, vocês esperam que eles atinjam a quem? Quando vocês estão realizando, vocês pensam assim, eu quero que esse filme atinja fulano, tenha determinado objetivo, ou não, como o Fábio falou, despretensiosamente. Mas vocês fazem para quem? Quem que vocês gostariam que assistissem os filmes de vocês? E aí, pode começar pela Edileuza, que o Fábio falou, e depois o Fábio. Olha, eu faço. Tá dando eco. Eu vou desligar. Melhorou? Acho que sim, né? Na fala do Fábio foi toda entrecortada com ecos. Então, eu disse uma vez quando me perguntaram, e na época eu disse sem pensar, mas agora é fato, eu faço filme para ela.
se a minha mãe entende o que está sendo dito, tá tudo certo, todo mundo vai entender. É tão bonito isso. É muito bonito. Porque eu tenho uma frase que eu falo que eu faço filhos que eu faço filhos, que eu faço filmes para as minhas filhas. São filhos também. São filhos também, eu faço filhos para as minhas filhas. Porque eu tenho muito essa relação também. E tem uma coisa de fazer filme para quem eu filmo. Porque como eu faço documentário, então tem uma relação muito comunitária com as pessoas e com os temas que eu opto por fazer. Então eu tenho uma coisa de que se as pessoas que eu fiz o filme se sentirem felizes em se verem ali, eu acho que tem valido a pena. E aí eu queria saber também de você, Fábio. Você já falou um pouco por que o cinema é importante, mas eu queria que você falasse um pouco mais, assim, por que o cinema, seja na sua vida, melhorou? Deu uma travada aqui. Foi? Tá. E aí eu queria saber por que você acha o cinema uma ferramenta importante, assim, da sua luta, e tanto para você, quanto pessoa, quanto para uma luta mais coletiva. Qual a visão que você tem sobre isso? Sim. Uma coisa que a Dileuza falou, eu fiquei pensando que a gente vem de um lugar de silenciamento, né, cara? É isso, assim. Eu fico pensando, assim, quantas vezes e quantas pessoas eu encontrei pela vida, assim, indignadas com situações e que estavam naquele momento do muro na cara, sabe, assim, não tem o que fazer, saca? Ah, meu parente está doente no hospital, tá lá na fila e eu não tenho o que fazer. Pô, meu filho foi preso, tá lá, não é julgado, tá lá jogado em qualquer lugar e eu não tenho o que fazer. Sabe o que quer dizer? Assim, então eu acho uma arma poderosa. Quando você aprende a manejar uma ferramenta que te dê qualquer tipo de possibilidade de se comunicar, de se expressar, de falar sobre suas necessidades primárias, sobre os seus anseios mais profundos, assim. Então eu acredito que isso é uma forte ferramenta, assim, para tudo, assim. Não só para comunicação, mas para que eu mesmo internamente consiga jogar minhas dores, meus fantasmas, minhas alegrias, minhas angústias, sabe? Meus amores, meus momentos dentro daquilo ali. Assim. É importante para mim como pessoa por conta disso. E acredito que para o todo, para a luta toda, é isso. Se você passou tanto tempo aqui, né, entalado, é uma maneira de você conseguir se expressar. E se expressar com muitos, como se diz, muitas camadas, assim, né? Você tem outros campos, mesmo quando você faz um curta-metragem, que você tem um tempo assim, muito estipulado para que você fale alguma coisa, você tem como trabalhar com outras camadas, você tem como trabalhar com som, você tem como trabalhar a imagem, você transforma teu roteiro e incute coisas que você precisa colocar para frente, assim, então é uma forma de desabafo, assim. Primeiro, para mim. Então, e a outra coisa que a gente estava falando antes, que era esse lance da busca pelo público, né? Com quem, Para com quem quem eu você vou faz, falar, né? Com quem você vai para falar? quem a gente vai falar, né? Isso é interessante também, porque é profundo, né? Porque a gente sempre tem pessoas específicas para quem a gente quer provar, para quem a gente quer mostrar coisas, para quem a gente quer indicar que a gente sabe fazer alguma coisa, sabe? Sei, a gente passa muito tempo entendendo que
que vai apenas cumprir regras e cumprir demandas, quando você tem a possibilidade e a liberdade de criar e de falar, você tem muitos olhos e muitos ouvidos para atender, assim. Você quer mostrar para muita gente, assim. Eu tenho pensado muito nisso também, assim, por conta das próprias referências, porque, como eu falei, eu entrei no cinema, assim, diretamente, indo para festivais, assim. Então, os festivais, eles também têm uma linguagem específica de festival, filme de festival, né? E é isso, assim, às vezes eu vou em lugares e aí eu passo filmes e eu fico tentando entender a interpretação de outras pessoas que não sejam críticos, outros cineastas, pessoas que estão... Porque, assim, é isso, né? Se você deixá-lo, te ofusca. Porque, assim, aí é isso, seu filme caminha e você vai em vários lugares e as pessoas estão sempre falando, é jornalista falando, é site falando, é crítico falando e outros profissionais do audiovisual te falando, e às vezes você está indo um pouco longe das pessoas que estão do teu lado ali, com relação à compreensão da linguagem. Assim. Então eu tenho pensado muito nisso, assim, nos próximos filmes, nas próximas produções. Agora estou trabalhando também com roteiro para canais e tal, e com outras coisas mais de mercado. Então, é um campo que eu tenho me pegado muito para pensar também, assim. O que a gente, como realizador preto, porque assim, quando você sabe que você só vai gritar dentro daquele quarto, sabe aquele quartinho que eu morava lá, que era um cômodo e cozinha, e que eu sabia que eu ia gritar e ecoar dentro daquelas paredes ali, ia voltar para mim, é uma coisa. Quando você tem algum tipo de abertura e entende que isso pode chegar muito mais longe, demanda da gente também preparação, entendimento e abertura para se deixar entender de que forma chegar em outros lugares, sabe? Acessar, é importante. Isso que você Então, falou, um espaço para nós. sem dúvida. Isso que você fala vai muito ao encontro de uma. A Edileuza começou a falar sobre a seleção do filme dela num festival de cinema negro. E isso que você fala vai muito ao encontro de algumas questões que eu trago sobre o cinema negro e sobre o campo cinema negro, que muitas das vezes a gente acaba falando para nós mesmos e muitas das vezes precisa ir para além do campo. A gente precisa estar em diversos espaços e os nossos filmes dialogando, principalmente também em festivais hegemônicos. Mas eu acho que sem a gente se distanciar de quem nós somos e das pessoas que nos rodeiam, né? Nesse sentido, eu queria que vocês me falassem assim, o que vocês pensam, o que vocês acham sobre cinema negro, que é um tema extremamente debatido atualmente, várias pessoas produzem coisas sobre cinema negro. O que vocês entendem como cinema negro? O que vocês têm para falar sobre cinema negro? Vocês se sentem integrantes de uma ideia de cinema negro ou não? Olha, eu sou uma pesquisadora que venho defendendo essa ideia do cinema. Tá muito ruim, porque o eco tá voltando. Eu vou desligar aqui o meu para ver se melhora. Tá. Bom, eu tenho defendido a ideia de que o cinema negro ele chega no Brasil, falando especificamente do cinema negro brasileiro, ele chega aqui com as primeiras pessoas letradas, né? Os primeiros trabalhadores e trabalhadoras escravizadas letradas. Na minha tese de doutorado eu vou defender esse lugar, né? E por que as pessoas letradas? Porque foi através da caneta que a gente começou a fazer filme também, né? As pessoas que tinham esse poder.
ainda que eu fico vendo, por exemplo, a Adélia Sampaio, que é uma mulher que escreve maravilhosamente bem, assim, e é uma mulher que estudou muito pouco. A Adélia não concluiu a primeira fase do ensino fundamental. Carolina Maria de Jesus não concluiu a segunda série. Então, mas eu não tenho dúvida nenhuma da importância da caneta e do papel para esse lugar do cinema negro. Então, eu acredito sim que nesse cinema realizado por pessoas negras, com matemática negra, com uma perspectiva negra, né? Eu acho que é por isso que os nossos filmes eles têm se diferenciado. Então, óbvio, eu sou uma mulher negra fazendo filmes com outras mulheres negras, contando as suas histórias, e penso esse lugar da negritude como um lugar de afirmação, sim. Óbvio que a gente quer que os nossos filmes circulem em todos os lugares, né? As principais premiações do Festival do Filhas de Lavadeira foi fora desse circuito preto. Mas eu também sou organizadora de uma mostra competitiva de cinema negro, de mulheres negras, né? E acho que esse lugar é fundamental para o aquilombamento. Eu acho que quando a gente se une, aqui estamos nós três, com histórias tão diferentes, mas histórias tão próximas. Imagina, é a primeira vez que eu te vejo, Márcio, né? A segunda vez que eu vejo o Fábio, e a sensação de irmandade que eu tenho é que a gente se conhece há anos, porque a gente está falando a mesma coisa, porque a gente atravessou os mesmos lugares, assim, você aí no Rio, o Fábio em São Paulo, eu no Espírito Santo, mas a gente está falando do mesmo lugar, a gente veio, sabe, de um mesmo continente, a gente está aqui fazendo história, mudando possibilidades para os nossos filhos, para os nossos netos. Hoje, inclusive, meu neto mais velho completa 8 anos, um salve aí para o Kamal, que chega na escola e diz, a minha avó é cineasta, isso é muito importante, sabe? Então, eu firmo todo dia esse lugar do cinema negro como algo fundamental para a nossa existência enquanto realizadores, porque a gente nunca teve espaço aí fora, não. Claro que é isso que a gente está cavando, e eles vão ter que nos engolir, né? Porque assim, ou a gente... Tudo bem que ainda somos cotas, né? Então chama outro aqui para fazer uma coisinha aqui, outra. Mas já não é mais... Ainda que a gente tenha esse governo que está retrocedendo aí, né? 100 anos, sei lá, essa falta de diversidade que é a estrutura do cinema brasileiro não é mais possível. Não é mais possível, assim, tá num festival e não ter nenhum filme negro, sei lá. E quando eu falo isso, eu estou falando também, assim, da curadoria, do júri. Já fica muito feio a falta de diversidade, sabe? Então, eu acho que o cinema negro ele tem esse lugar de nos possibilitar enquanto realizadores. Nossa, foi muito bom te ouvir, Edileuza. Depois eu vou voltar em alguns pontos.
E aí, Fábio, o que você acha dessa ideia de cinema negro? Você tem alguma questão com esse termo? Como é que você lida com ele? Você se sente integrante de uma ideia de cinema negro? Fala aí pra mim. Cara, eu sou muito, assim, eu fico muito feliz por fazer parte de uma geração que começou a ter acesso e possibilidade de fazer cinema, sendo, né, preto e ser, assim, pessoas mais pobres, um lugar onde era completamente inacessível, elitista, racista, no sentido literal da palavra, e não deixou de ser, tá? Só pra gente ter uma. De jeito nenhum, assim. Não deixou de ser. As portas continuam fechadas e a gente continua batendo. Eu tenho muita admiração para as pessoas que estão no trabalho e na luta, na lida, para tentar modificar tudo isso, né? Assim, eu exalto sempre o trabalho da APAN, Associação dos Profissionais de Audiovisual Negro, exalto o trabalho lá do Centro Zósimo, aí no Rio. Sempre exalto o trabalho das pessoas que estão na luta política por espaços para a gente. Mas algumas coisas a gente precisa estar tá sempre se questionando também. Não se questionando, mas sentando lado a lado para dialogar sobre isso. Quais são os espaços onde a gente fica no lugar de aceito ou não aceito, em quais espaços a gente realmente é bem recebido e o nosso trabalho é reconhecido por conta da forma magistral como o nosso povo faz cinema, na verdade. É isso, a real é essa. Sabe o que eu quero dizer? E não em espaços apenas reservados para nós, porque os espaços que eles reservam para nós sempre são muito pequenos. E sempre serão, porque quanto mais o tempo passar, mais a gente vai conseguir provar essa excelência que a gente tem fazendo seja o que for. Então, assim, a minha maior questão com relação às discussões sobre cinema negro é que eu acho que muitas vezes roda no mesmo lugar. Assim, a gente fica numa tentativa de plantar marcos, assim, sabe o que eu quero dizer? Ah, foi aqui, ah, foi ali, ah, porque esse filme é o filme essencial, esses realizadores são os realizadores essenciais, esse aqui é o círculo, esse aqui é, é sabe, o núcleo, sabe? Eu acredito numa coisa um pouco mais espaçosa, mais comunitária, um pouco diferente também. A gente está num país que é completamente diferente de tudo, cara. De tudo. Tá? A gente fica nesse comparativo com os pretos da gringa. Eu vou falar para você, a gente está distante, hein, meu? Tanto das nossas raízes lá na África, quanto a gringa que a gente gosta de comparar, que é a gringa americana. Sabe o que eu quero dizer? E, tipo, é isso, sabe? Tentando sempre encontrar os novos Jordan Peele, os novos. É isso, cara. Eu fico pensando que, assim, o quanto a gente tem possibilidade de abrir espaço sem tirar espaço de ninguém, sem propagar divisões, sabe o que eu quero dizer? Eu sou muito mais interessado, na verdade, num trabalho que eu vejo muito aqui em São Paulo, que são dos coletivos de periferia, que estão ensinando cinema para criançada de berço, saca? Que é uma oportunidade que a gente, nossa geração, não teve, e que eles estão aqui pegando câmera fotográfica, celular e mostrando para a molecada como se fazer um filme aqui, do que debater quem é o melhor, quem é o pior, quem faz isso, quem faz aquilo, quem adere ao mercado, quem é cooptado pela mídia, como eles dizem. Eu estou muito mais interessado nesse trabalho de base que vai fazer o cinema negro estar forte
na próxima geração, sabe? Assim, a gente já veio numa geração forte, porque é a geração que está batendo na porta. Eu acredito que a gente vai viver isso até o fim da vida, porque é a geração que está batendo na porta. Eu não posso dizer aquilo que a gente estava falando lá no começo, aquela questão de pretos no topo, ou de favela no topo, ou seja o que for, que vai até o topo enquanto tem muito mais gente na base. Para mim não interessa, sabe o que eu quero dizer? Assim, o que eu quero é trabalhar, fazer um trabalho bonito, entregar o máximo que eu posso, me esforçar, estudar, e quando eu entregar um roteiro ou um filme na mão de alguém, seja ele quem for, ele vai ter que admitir que aquilo ali é bom, sabe o que eu quero dizer? Por mais que o racismo venha agir, e a gente sabe que age mesmo, a gente sendo muito bom, não, assim, eu coloco o meu próprio, meus próprios limites, assim, o que onde eu pretendo chegar, assim, eu acredito que é isso, assim, a gente buscar excelência a partir desse ponto, assim, e de compartilhar também. Desde que quando eu comecei a fazer a faculdade de cinema, de audiovisual, eu passei a dar cursos e oficinas de cinema, por exemplo, de roteiro e direção. As pessoas falam, Fábio, mas você está preparado para isso? Não, cara, eu tô lá compartilhando o que eu aprendi, reforçando o que eu terminei de absorver na minha própria cabeça e passando já para outras pessoas. Foi assim que Edileuza aprendeu a ler. Foi assim que Edileuza aprendeu a ler. Com a vizinha dela. Eu não acho que isso me faz melhor do que ninguém, assim. A tentativa é ir lá, buscar, compreender e espalhar. Sabe o que eu quero dizer? É essa, assim. E poder trabalhar dignamente, sustentar meus filhos. Eu tenho bocas aqui em casa, sabe o que eu quero dizer? Edileuza levantou o dedinho aí, Edileuza. Diga aí. Então, Fábio, porque isso é cinema negro, né? Porque você vai lá e reparte esse saber. Cara, o cinema hegemônico nunca fez isso. E nunca fez isso conosco. Porque é ingenuidade a gente achar que, vamos, queremos estar em todos os espaços porque esse país é um país da diversidade. O fato de ser maioria nunca significou absolutamente nada para nós. Assim, significa quando é repartir a miséria. O lucro nunca foi repartido conosco. Se a gente pensar que o primeiro filme de Zósimo, né, ele fez com restos de película, cara, isso é revolucionário. Imagina se naquele momento, né, e ele fez um clássico que é referência nossa até hoje. Imagina esse cara com os equipamentos, com toda isso, com dinheiro, com toda a estrutura na mão. Então, não tenho dúvida que fazer filme, porque quando você fez Lúcida, da forma como você relatou aí no trampo, e os filmes que você tem produzido hoje, o próprio Cairo, né? Assim, é outra história, é outro tudo. É inclusive a possibilidade de você sair do set e chegar em casa e poder comer bem, e poder dormir bem. Então, não estou fazendo apologia à pobreza, não. A gente precisa de grana, sim, porque é ela que paga as nossas contas e ela que dá esse conforto. Essa história aí que vocês são bem mais jovens, né? Mas a minha vida inteira eu ouvi de que dinheiro não traz felicidade. Dinheiro pode até não trazer, mas que ele compra muita coisa que proporciona a felicidade, não tenho dúvida. E é isso. Depois que você experimenta esse lugar também. Outro dia eu estava numa live com o Jefferson e ele disse: eu só faço filmes de milhões. Isso aí, eu quero que todos os pretos façam filme de milhões, porque a gente merece, porque a gente está fazendo coisas muito boas, assim.
E aí você fala uma coisa, eles vão ter que reconhecer, não ter que nada. Eu fico sempre pensando no Dia com Jerusa, da Viviane Ferreira, que se inscreveu em todos os festivais, os grandes festivais no Brasil, e ela não foi aprovada em nenhum. Somente quando o filme vai para Cannes é que descobrem que existe Viviane Ferreira. Então, o racismo faz isso, né? Assim, ele nos impede o próximo passo. Por que que essa direita raivosa tem tanto medo das cotas? Né? Porque se cota não serve para nada, ela serve para dar visibilidade, porque eu venho de um lugar em que éramos 10 estudantes ao todos dentro da universidade, e sendo que metade desses eram estudantes africanos. Então, quando hoje você entra numa universidade e vê essa cara pressão desses jovens negros, é algo, sabe, é algo espetacular. Não dá mais para dizer que não existimos, né? Mas isso é fruto de uma militância, isso é fruto de todos aqueles que vieram antes de nós, porque não pensa que eu estou aqui fazendo o meu roteiro porque eu sou linda e maravilhosa, que vou estar lá porque meu filme é muito bom, porque não vai estar. Se nós não estivermos ocupando esses espaços, não estaremos. Não estaremos. Deleuze, você tocou num ponto que é um ponto importante, e que eu acho que divide, de alguma maneira, uma parte do campo cinema negro. Uma parte que busca essa questão do capital, em que a gente precisa do capital para realizar filme, e a gente precisa sobreviver do cinema a partir do capital. E um outro que busca mais a propagação da sua voz, a visibilidade, e menos uma perspectiva sobre o capital, né? Sobre conseguir dinheiro para se manter através do cinema. Me parece que há sempre um certo conflito, e esse conflito é um conflito da arte, né? Todos os artistas passam por esse conflito. Eu quero que minha arte seja vista, que eu tenha visibilidade, mas por outro lado também tem a questão de me sustentar e de dar o mínimo para minha família a partir da minha arte. Acho que esse acaba sendo um dilema de todo artista. E o Fábio também falou uma coisa que é muito interessante, que é a questão do cinema voltar, e de quem chega a fazer cinema voltar para o seio comunitário e passar isso adiante, e ensinar isso. E aí eu queria que vocês me falassem como que vocês veem a questão da visibilidade do trabalho de vocês. Vocês acham que o trabalho de vocês, de alguma maneira, hoje, possibilita que vocês tenham, não nesse momento, mas para o futuro, uma garantia que seja mínima de se sustentar com o cinema? E se vocês acham que a partir que o trabalho de vocês se tem a visibilidade que vocês acham que deveria ter, ou se não tem, o que vocês acham que deveria acontecer para que o trabalho de vocês fossem visíveis? Mais visíveis. Vai lá, Fábio. Então, eu não sei, eu acredito que tem uma grande lacuna entre começar a fazer cinema e viver de cinema. Acho que viver de cinema para qualquer pessoa no Brasil, a não ser viver especificamente de cinema para qualquer pessoa no Brasil, vai ser difícil. A diferença é que o cinema antes era feito para gente que não precisava trabalhar, na verdade, para se sustentar. A real é essa. Né? Fazer cinema por arte, por hobby, por interesse em se expressar também, da sua maneira. Quando a gente chega nessa dicotomia aí, né, de tipo, agora eu tenho acesso ao equipamento digital que permite que eu faça um filme dentro da minha casa. Tô pensando no Lúcida lá. O filme que eu fiz dentro de um
cômodo e cozinha, que eu morei lá minha vida toda e sei lá, que eu consegui passar isso no mundo todo, sei lá, em vários lugares do mundo. E ao mesmo tempo você tem todo esse poder, mas isso não te dá dinheiro suficiente para comer. E, cara, tipo assim, é um caminho grande daí pra frente, assim, porque eu acho que essa é uma questão muito nossa. Uma questão muito nossa, não de todos os pretos, mas, tipo assim, das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Porque eu, por exemplo, só consegui sair do meu outro trabalho formal, ou seja, do trabalho que eu conciliava com meus projetos de cinema no ano passado. Comecei a fazer meus filmes em 2014, certo? Então, assim, agora, quer dizer, que eu consigo trabalhar com meus projetos autorais e trabalho para outras produtoras, escrevendo roteiros e fazendo outras coisas, eu consigo enxergar o tamanho do abismo que tem entre começar, desejar e conseguir viver disso, sabe? Então, garantia de futuro real, assim, só especificamente fazendo filmes, ainda acho complexo. Ainda acho complexo, apesar das coisas estarem mudando no campo do mercado de trabalho no geral, assim, para quem trabalha com audiovisual, né, com o crescimento dos streamings e da coisa girando em outro caminho, já que o incentivo federal não vem mais para o cinema, né? Se instaurou essa coisa de que cineasta é vagabundo e que viver de arte não é para brasileiro, porque esse país tem outras necessidades e prioridades. Eu até concordo que o país tem outras prioridades e necessidades, mas acredito que a arte, que o cinema são caminhos que, além de serem rentáveis financeiramente, se você souber manejar a máquina, também são essenciais para a nossa vida, para além de comer, né? Mas eu acredito que o caminho para que a gente consiga ter uma sobrevivência mais saudável dentro do campo audiovisual, assim, principalmente para as pessoas pretas, possibilidade de formação e colocar pessoas que são dos nossos nos lugares, nas cadeiras, não especificamente as que mexem com a grana, mas as que mexem com o campo criativo. Assim. Eu acho que quanto mais a gente tiver gente da gente lá na criação, porque material a gente tem muito, cara. Se produz muito, muito. E são sempre os mesmos perfis de história, são as mesmas narrativas de sempre. Assim. Então, assim, se nessas cabeças criativas a gente conseguir colocar nossas grandes mentes pensantes também, a gente vai abrir caminho para muitos profissionais pretos, assim, naturalmente, porque as nossas histórias são incríveis e vão ultrapassar esses limites aí. Edileuza, vamos lá. Então, eu não sei responder não, essa questão. Eu conheço muito poucas pessoas pretas, ainda menos, que vivem só de arte. E elas estão sempre fazendo 50 mil coisas para poder sobreviver. E além dessas 50 mil coisas, ainda fazem arte. E vai ser lindo o dia que eu puder viver só de cinema. E oxalá que esse dia seja breve, assim. Até porque tem uma coisa inegável, assim, que o cinema, ele me possibilitou o mundo, sabe? Conhecer outros países,
isso veio através do cinema, então tá tudo certo, tá tudo certo, mas talvez esse sonho mesmo de repartir esse pão. Mas pois é, agora o Fábio vai entrar na minha lista, assim, mais uma pessoa que vive só de arte. Mas eu conheço poucas, assim, ainda não preenche os dedos das mãos. Mas vai chegar um momento que serão incontáveis. E eu sonho com esse dia. E quero estar lá também. Agora a gente já está se encaminhando para o final. Pode ir lá, Fábio, pode falar. Não, é que a gente, assim, a gente não tem uma indústria, né? Uma indústria de cinema que vai dar campo de trabalho para a quantidade de profissionais que a gente forma, né? Eu conheço muitos técnicos de cinema, assim, e de audiovisual, no geral. Pessoas que trabalham com som, com luz, pessoas atores, atrizes, e pessoas que precisam disso, é a profissão deles, a vocação. Então, essas pessoas precisam de campo para trabalhar, assim. Não só especificamente no fazer artístico, mas que elas que possam estar com a mão na massa colocando tudo isso que a gente assiste na tela para girar, porque assim tem muita coisa na tela. Se você for pensar, assim, tem muitos produtos brasileiros sendo produzidos e tem muito filme, muita série, muito curta-metragem, muito tudo, assim. Então, assim, espaço e caminho para as pessoas trabalharem tem ou deveria ter, né? É que o racismo dentro de um campo elitista, como o cinema sempre foi, exclui os nossos, né? Mas assim, mão de obra a gente tem demais. Não só mão de obra qualificada, né? Porque a gente tem um bando de brancos aí fazendo coisas indecentes, né? Assim, não tem outro nome. Que deviam ter vergonha de exibir, porque é vergonhoso. Mas que estão aí recebendo editais de 3 milhões, de 5 milhões. Então, Exato. Então. Enquanto esses caras sempre forem as cabeças criativas, assim, vão relegar os nossos aos piores trabalhos e assim, a gente retorna lá pro começo da nossa história aqui no Brasil, né? Pra nossa chegada aqui no Brasil, né? Então é isso, assim. Acho que a questão é a gente se preparar bem, ir de encontro aos nossos, aos que têm possibilidade e acesso a aprender. Se a gente sabe alguma coisinha diferente, é chegar lá e entregar. Poxa, assim, quem não quer, por exemplo, a gente ouvindo aqui, não sei você, Márcio, mas assim, eu ouvindo aqui a Edileuza falar, entendendo a formação dela, entendendo o caminhar dela até aqui, assim, é a pessoa com quem eu deveria trombar quando eu vou falar com um executivo de canal, de TV, ou de streaming. É uma pessoa com quem eu deveria falar quando eu vou entregar um projeto criativo sabe, para um lugar onde eu possa exibir, onde eu possa ter possibilidade de conseguir dinheiro para produzir. São essas pessoas que precisam estar lá, cara. E é isso. Quando elas estiverem, pode ter certeza que as histórias na tela vão mudar, a cara dessas histórias vão mudar e as pessoas que estão por trás dessas histórias também vão mudar. Uma coisa que é muito importante, que a Edileuza tinha falado anteriormente, e que o governo Bolsonaro, né, é a questão do financiamento público. Eu acho que é possível sobreviver de cinema a partir dos próprios impostos. E uma coisa que o Fábio falou, que é voltar para comprar cinema ou para exibir um filme, isso deveria ser uma política pública. A partir do momento que você recebe o recurso, você tem a obrigação de levar o seu filme até esses espaços.
Um festival que tem verba pública, ele deveria ter obrigação de estar nos espaços periféricos. E não é isso que acontece, porque os festivais estão sempre, aqui no meu caso, Rio, Centro, Zona Sul. Então, a política pública que amparasse a gente financeiramente, porque esses recursos são importantes, né? Eu estou com uma verba do fundo setorial há 3 anos para fazer um longa. Isso é um absurdo, sabe? E o filme não sai porque não liberam a verba do fundo setorial, entende? E aí atrapalha toda uma cadeia e todos os profissionais negros que trabalham comigo. Então, eu acho que talvez se a gente buscar, tal como alternativa, né, mudar essa lógica onde o investimento público ele é voltado para grandes produtoras. Aqui no Rio a gente tem, felizmente, um novo secretário de Cultura, fazendo campanha política não, mas aqui a gente passou um período tão ruim culturalmente que a figura desse secretário ela acabou sendo um alento. Saiu agora o edital da Filmes, que é voltado mais especificamente para produtoras que são da Zona Norte e Zona Oeste da cidade. Os incentivos culturais eles são voltados para as zonas periféricas, tem o FOCA, que é o Fomento à Cultura, voltado prioritariamente para regiões periféricas. E a nossa população preta está aí. Então, eu acho que pensar novas políticas públicas de fomento e obrigatoriedade para que as produtoras e os realizadores levem seus filmes, deem palestras, deem cursos como contrapartida social, isso seria perfeito. Mas, e tem leis para isso, mas assim, é o mundo ideal, mas que seria mais fácil para resolver, mas falta vontade política, né? E aí é isso que vocês falaram. Sim, assim, mas que o povo preto, quando o Fábio fala desse voltar e repartir, né, tá na nossa essência, né? Assim, um vai puxa outro, né? Então, é isso. Os brancos têm muito que aprender conosco. A gente tem dado o tempo todo lições assim que veio de berço, né? Que veio da nossa ancestralidade, né? Desse lugar de eu cheguei aqui, mas eu preciso dividir, né? Então, esse voltar e repartir é a nossa essência. Eu acho que é isso que falta. Tem que levar a gente. Qual festival traz a garotada da periferia para poder conhecer cinema, né? Isso é urgente. É a partir dessas possibilidades que a gente cria sonhos, né? Assim. Sabe, tem até uma resposta para isso, que sempre são os menores. Preste atenção. Os que não têm condições, que não têm dinheiro, teoricamente, que não operam na casa dos milhões, são os que pensam nesse tipo de trabalho. Então, a gente está chegando ao final da nossa live. Chegou o momento, assim, a gente sempre tenta fechar na hora, porque terão outros entrevistados toda semana. E aí a gente sempre mantém ali aquele tempo cravado, que é para que não haja alguém que fale mais ou menos nessas lives. Mas a gente vai continuar esse papo em off, em outros momentos, a gente vai trocar várias ideias. Eu quero dizer que eu estou muito grato a vocês dois por participarem dessa pesquisa, por chegarem até aqui. Um dos processos de metodologia dessa pesquisa foi tentar perceber, dentro do campo cinema negro, quais eram os realizadores que praticavam Ubuntu. E se vocês chegaram até aqui, é porque vocês praticam. E essa entrevista era justamente para saber se de fato não era só uma impressão, mas de fato não foi só uma impressão, por diversas coisas que vocês falaram, vai muito ao encontro daquilo que eu tenho defendido. E agradeço de coração, assim, por partilharem o conhecimento e o saber de vocês até aqui. E torço muito para que tanto Edileuza quanto Fábio sejam muito ouvidos ainda em todo o cinema brasileiro e no cinema mundial. Obrigado demais, demais, demais. E aí eu vou deixar para... Nós somos, né? Exatamente.
E aí eu vou deixar um pouquinho para vocês se despedirem e aí para a gente encerrar, tá bom? Vai lá, Etileuza. Bom, eu só quero agradecer essa noite maravilhosa, partilha, Fábio, Márcio, todo mundo que passou por aqui. É isso, eu sou porque nós somos. Assistam os filmes, né? Assistam os filmes. Assistam os filmes, pois é, convidem seus amores para assistir filme de gente preta. Exatamente. Vamos assistir os filmes. Eu queria dizer também que o Cairo está disponível e aberto na Wolo TV. Na Wolo TV. E o Lúcida está aberto no Vimeo também, para quem quiser assistir. A gente tem essa caminhada já há bastante tempo, assim, é uma corrida eterna, assim. Um trabalho, então é um rolê que vale a pena a gente estar aqui e, tipo, tô muito grato por essa conversa, porque é uma conversa super gostosa que podia rolar muito mais tempo e que a gente aprende muito. Eu saio daqui energizado, assim, com o aprendizado que eu recebi. Eu quero dar um abraço para todas as pessoas que ainda estão aqui. Eu vi que o Leonel Costa, que é um baita cineasta preto, tá aqui com a gente. Um abraço. Abno, também, o cineasta daqui de Guarulhos, um abraço. David, a Fabiana Rodrigues, que é a Fabi, grande amiga minha, que há bastante tempo eu não vejo. Beijo, assim, muito feliz. Muito obrigado, gente. Bom, então é isso. Toda terça-feira a gente vai estar aqui às 19 horas nesse Instagram. E na semana que vem nós temos mais 2 convidadas. Então, obrigado a todos vocês que estiveram aí com a gente e até uma próxima. Obrigado, Fábio. Obrigado, Edileuza.